8 ossos. A especialidade médica e cirúrgica que cuida da saúde desses órgãos é a ortopedia. A exemplo do tratamento do coração, dos rins e dos pulmões, a cirurgia ortopédica vem experimentando grandes avanços. Hoje é possível trocar a articulação de um joelho doente por uma prótese de metal. Para falar dos avanços da ortopedia, nós convidamos os cirurgiões José Forni e Guaraci Carvalho Filho. Antes da entrevista deles, vamos acompanhar esta matéria da repórter Denise Charretian. Esta equipe é responsável por 250 cirurgias feitas por mês em Rio Preto e é bastante procurada por pacientes de todo o Brasil que têm problemas ortopédicos. 60% das cirurgias feitas aqui são para corrigir traumas. Em algumas é usado o fixador externo, um equipamento que, quando utilizado, pode auxiliar na recuperação de casos graves. Esse é um exemplo de uma fratura que a gente vai tratar com o fixador externo, que a gente tratou com o fixador externo, e o fixador evita algumas vezes a amputação que antigamente se fazia necessária, às vezes, devido a não ter técnica e manuseio para esse tipo de fratura, né? Então essa aqui é uma fratura, foi uma fratura exposta num paciente vítima de um acidente de moto, certo? Onde ele teve uma perda de substância, tanto pele, músculo, vasos e osso, né? Aqui é proximal de perna, né? Teve uma perda de mais ou menos 11 centímetros do osso, da tíbia, certo? Onde foi feito nessa região, tá? Onde foi colocado o fixador externo e faz uma osteotomia distal e a gente puxa o osso bom para o local onde foi houve perda de osso. Doutor Forni, eu gostaria de saber em quais casos o fixador externo pode ser usado. E também a respeito dos custos. É muito caro hoje um aparelho deste? O fixador externo é uma técnica por nós utilizada para tratamento das fraturas graves, principalmente daquelas que advêm de acidentes automobilísticos, onde o osso é exposto, ou seja, ele atravessa a pele e se expõe. Consequentemente, provocaria um maior risco de uma infecção. E qualquer outro método que nós utilizássemos, nós estaríamos aumentando esse risco. Portanto, o fixador externo ele entra como uma grande opção de tratamento nesses casos. E outros casos também importantes são aqueles casos onde, após uma infecção óssea, nós precisamos tratar desse osso e o fixador externo preenche então esse espaço que até pouco tempo nós não tínhamos o que fazer com a gravidade dos casos já que por nós discutidos. Agora, quanto custa, doutor? Olha, esses fixadores, eles são cobertos, o seu preço, tanto pelo SUS como pelas as medicinas privadas, ou seja, os outros convênios. Os convênios particulares também costumam pagar, então, esse tipo de equipamento? A grande maioria dos convênios também pagam esse tipo de equipamento. As pessoas precisam esperar bastante para conseguir um equipamento como este? Não, de maneira nenhuma, porque o fixador externo ele é utilizado na urgência. Quando o paciente vem ao hospital apresentando uma fratura grave, e nesse momento, após uma anestesia, que nós já utilizamos esse aparelho. Portanto, nesses casos não há fila. Agora, eu queria saber do doutor Guaraci, já que o senhor tocou a respeito e falou a respeito do problema dos acidentes de trânsito. O Brasil hoje a gente sabe que é recordista mundial de acidentes, com quase 50 mil mortes anuais nas estradas brasileiras e nas ruas também. Até que ponto hoje a ortopedia é obrigada a trabalhar e se aprimorar, levando em conta os números considerados graves que anualmente são apresentados aí através da imprensa? Certo. A nível de Brasil, como você mesmo já citou, os acidentes vêm aumentado e vêm aumentado em gravidade também. Devido a velocidades maiores em estradas e falta de cuidados de segurança, esses acidentes provocam sequelas, provocam consequências graves aos pacientes em idade jovem e ativa e que necessitam de um aprimoramento bastante rápido de técnicas para devolver o indivíduo à sociedade o mais rápido possível. Agora, é importante também na hora de um acidente, por exemplo, na estrada, as pessoas saberem como vão socorrer as pessoas que estão num veículo. Isso deve ser importante para que a pessoa possa ter uma recuperação e até, quem sabe, sobreviver? Exatamente. Principalmente na parte de traumatismos da coluna,
em que muitas vezes o paciente é manipulado em excesso na retirada de um veículo ou no transporte, ele deve ser manipulado o mínimo possível e ser transportado bastante imobilizado. Não se pode dobrar um paciente ou puxar por membros durante uma retirada de um desses acidentados do local do acidente. Quer dizer que dependendo da gravidade do acidente e das condições das pessoas, é preferível esperar uma equipe especializada que pudesse fazer o socorro. Exatamente, esperar uma equipe especializada ou alguém com uma melhor orientação para transportar esse doente, para não prejudicá-lo, não piorar a sua situação. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Até já! Domingo no Fantástico. A polícia de São Paulo prende a garota da Fórmula 1, a modelo de 28 anos, que trabalhou na equipe de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil. Ela fazia parte da quadrilha que roubou mais de 200 carros de aluguel. Um golpe de mestre que rendeu mais de 4 bilhões de cruzeiros e que envolvia 50 pessoas no Rio, São Paulo e Paraná. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Momentos inéditos de um grande encontro reunindo os reis da música sertaneja, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. Domingo no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris, gerentes com maior poder de decisão. Estamos de volta com o Globo Comunidade, que hoje está recebendo os ortopedistas José Forne e Guaraci Filho. As próteses de joelho, ombro e de quadril são técnicas dominadas pela ortopedia em Rio Preto, como mostra a repórter Denise Charrestian. As próteses em joelho, quadril e ombro substituem a articulação doente por uma prótese de metal que dá ao paciente os movimentos normais. Elas são usadas em casos de acidente com fraturas, ortroses, que é a doença nas articulações, ou nos tumores. A dona Maria Parisi já passou por uma cirurgia no joelho. Faz 2 anos e uns 3 meses, né? E agora a senhora anda normalmente? Tanto ando, como danço, como trabalho, não tenho mais nada, graças a Deus. A recuperação dos ligamentos no joelho e cirurgias ortopédicas infantis respondem por 20% das cirurgias realizadas por mês. Esta, por exemplo, é uma operação no quadril de um menino de 10 anos. Os médicos estão fazendo a fixação do fêmur esquerdo. Para isso, é necessário o uso de um monitor que passa na sala de cirurgia as imagens de raio-x produzidas na hora da operação. O tempo para o menino se recuperar da cirurgia é de cerca de 40 dias. Há 2 anos, o piloto Fabiano De Carli foi atropelado na rodovia e teve os ligamentos do joelho direito rompidos. Depois de 1 ano de fisioterapia, ele teve que passar por uma recuperação muscular. São exercícios dirigidos indicados para que ele retome as atividades físicas. Foi uma operação muito delicada e exigiu muito de mim, dos médicos, e eu tenho uma vida normal como eu tinha antes. Bem, eu gostaria de saber, Dr. Forne, agora a respeito da cirurgia de prótese. A cirurgia significa colocar um joelho novo na pessoa e eu gostaria de saber quantas dessas cirurgias já foram feitas em Rio Preto pela equipe. Exatamente. A cirurgia de prótese equivale a nós substituirmos uma articulação, uma junta, por um material artificial. As próteses viáveis utilizadas tanto em níveis nacionais como na nossa cidade são principalmente as próteses de joelho, de quadril e de ombro. Nossa equipe, em termos de prótese de joelho, deve estar mais ou menos com entre 40 e 50 próteses. Já as próteses de quadril são próteses já dominadas há mais tempo, a técnica, o número é bem mais elevado, bem superior a isso. Quanto custa uma cirurgia dessa? É muito cara? Olha, uma prótese de joelho, hoje importada, só a prótese deve estar girando em torno de alguma coisa, em torno de 3 a 4 mil dólares. Só que esse custo ainda é pago pelo SUS. Agora o SUS também paga esse custo para o senhor com um preço bastante defasado e com atraso que vem acontecendo nos demais serviços? Claro que sim, existem os mesmos problemas em toda a medicina, em toda a especialidade no Brasil, né? Acho que isso daí
eu tenho a impressão que o governo federal deverá em breve ter que tomar uma atitude corajosa para evitar que esse caos se perdure e até se agrave. Perfeito. Eu gostaria de saber, doutor Guaraci, hoje, como é que o senhor avalia hoje o trabalho da equipe aqui em Rio Preto, no setor de ortopedia? O senhor acredita que a cidade já está acompanhando os passos dos maiores centros do Brasil e até do mundo? Como é que está hoje a situação da cidade? Bem, em Rio Preto, nosso grupo procura se desenvolver, cada um já dentro de uma especialidade mais específica até, dividindo setores entre quadril, joelho, infantil, tumores, isso tudo para facilitar uma maior atualização em cada segmento. E isso propicia também uma aquisição de conhecimentos recentes do exterior e está sendo feito também a nível de Brasil, com a criação de comitês dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, comitê de quadril, comitê de joelho, comitê de ortopedia infantil, comitê de tumor, e isso traz para a gente uma atualização sempre frequente. Agora, uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer é com relação às fraturas sofridas pelas pessoas idosas. Por que, Dr. Forne, as pessoas idosas estão sujeitas a ter uma fratura que demora uma recuperação maior e por que elas acontecem? A fratura do idoso, que nós chamamos de fratura patológica, é patológica porque ela ocorre mesmo sem grandes traumas e é consequente, na sua grande maioria, pela descalcificação do osso. O paciente idoso, ele vem sofrendo um processo já crônico de perda de cálcio dos ossos. E essa perda facilita uma fratura, visto que esse osso apresenta uma qualidade inferior a um osso no paciente jovem que pratica esporte, por exemplo. Portanto, é muito comum o idoso falar que ele estava andando e caiu sem perceber. Esse sem perceber, na verdade, é que ele já fez uma fratura e aí ele sofreu a queda. É diferente da fratura do jovem, que ele cai para depois apresentar a fratura. Bom, doutor Guaraci, a gente sabe, quando a gente fala a respeito, por exemplo, da fratura, logo a gente relaciona uma fratura, um braço quebrado ou uma perna. A gente sabe também que existem fraturas bem mais complicadas e que podem trazer riscos para as pessoas. Como, por exemplo, uma fratura da coluna hoje, por exemplo. Certo. Eu gostaria de saber, com o avanço da medicina aqui em Rio Preto, como é que está hoje a situação dessas pessoas que um dia tiveram um problema na coluna, estão numa cadeira de roda? Existe uma esperança para essas pessoas hoje? A medicina dá esperanças para a recuperação da medula óssea, por exemplo? Bem, veja bem, Estorino, a parte de ortopedia que se refere à parte óssea da coluna está bastante desenvolvida, com a fixação dessas fraturas, com a possibilidade de maior movimentação desse paciente para reabilitação, está bastante desenvolvida. Quanto à parte da medula que você se referiu e lesados, já que estão em cadeiras de roda, isso a parte neurológica ainda não tem uma recuperação satisfatória. Agora, a ortopedia é obrigada a trabalhar, a acompanhar os passos da neurocirurgia hoje? Por exemplo, como é que é o relacionamento dessas duas partes da medicina? Dr. Forne, quer responder? Pois não. Nos grandes serviços e a nível de faculdades, nós dispomos dos serviços em conjuntos, que chamam serviços de trauma raquimedular, onde participa só não o neurocirurgião, como ortopedista, outros especialistas, o fisiatra, o fisioterapeuta, o psicólogo, um clínico geral. E a intenção disso é dar ao paciente uma proteção maior e tentar, dentro da possibilidade, colocá-lo em condições de voltar à sua vida ativa, o mais próximo possível. Ainda completando o que o Dr. Guaraci acabou de dizer, alguns avanços da neurocirurgia, mesmo que em campo experimental, já estão ocorrendo. Por exemplo, hoje, em alguns serviços, em trabalhos experimentais, estão se tentando fazer a sutura ou a colagem da medula. Evidentemente que são trabalhos experimentais, porém, que já acenam para a gente com alguma esperança para que no futuro bem próximo, esses pacientes chamados de lesados raquimedulares possam voltar, então, a uma vida ativa o mais próximo do normal. Você acha, então, que existe no futuro uma possibilidade
uma pessoa então poder recuperar os movimentos e até voltar a andar, por exemplo? Você acha que vai demorar muito isso? Ou teremos que esperar a mudança do milênio? É difícil você precisar tempo. É importante que a medicina está evoluindo, não parou. Apesar de ser trabalhos experimentais, mas estão ocorrendo de maneira em serviços sérios, serviços realmente que pensam no benefício do doente. Mas, por enquanto, o grande avanço nosso foi na área de medicina física e reabilitação, onde aqueles pacientes que antigamente eram considerados incapacitados definitivamente ao trabalho, hoje, através de uso de próteses, órteses, treinamentos, um trabalho fisioterápico intensivo, esses pacientes já voltam a algum tipo de atividade física e social, coisa que no passado não ocorria. Eram abandonados praticamente, deixados como uma cadeira de roda, num leito, sem nenhuma preocupação. Doutor Guaraci, a gente está falando de futuro, em termos de próteses, o que o futuro guarda aí para os pacientes, o que a medicina espera no futuro, quais serão as próteses utilizadas futuramente? A gente já sabe, por exemplo, que alguns membros, algumas próteses já substituem alguns membros, como o braço, por exemplo, próteses desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos. O que tem de novidade? O que vai aparecer aí de novidade futuramente? Você fala a respeito de próteses externas? Externas e internas também. Bom, a nível de próteses internas, o que tem sido feito, desenvolvido ultimamente, e que o pessoal tem feito a nível experimental ainda, são próteses biológicas, que se adaptam melhor ao organismo e com uma função mais parecida com a articulação normal. Não a simples substituição por uma articulação de metal ou de acrílico, e sim uma utilização biológica dessas substituições. A nível de próteses externas, tem sido desenvolvida sofisticados mecanismos eletrônicos, inclusive, com implantes nervosos, para se obter uma resposta mais satisfatória da função do membro em substituição daquele ausente ou mal formado, né? Ok. Bom, eu gostaria de finalizar aqui com o Dr. Forni, falar a respeito um pouco da medicina esportiva. A gente vê a cada dia que as pessoas estão se preocupando com o corpo, estão praticando esporte. Eu gostaria de saber como é que está a situação hoje, como é que as pessoas devem se prevenir, por exemplo, contra fraturas nas pernas, nos pés, ou mesmo na coluna, que é a principal dela. Como é que a pessoa tem que se proteger? Fazer caminhadas, correr, usar um equipamento? Qual o conselho que o senhor daria para o desportista de final de semana, principalmente? Esse desportista de final de semana é o mais perigoso, né? Não só pelas lesões ortopédicas que ele está sujeito, mas com lesões até mais graves, que o colocam em risco de vida. Por exemplo, o infarto, né? O infarto do miocárdio, do coração. Hoje é sabido que aquele esportista que não tem um preparo atlético para isso e se de repente resolve virar um superatleta, ele corre muito mais risco do que um paciente que tem uma vida sedentária. Eu acho que o esporte é muito importante na vida de qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Só que esse esporte tem que ser programado, né? Essa programação depende muito da faixa etária da pessoa que esteja interessado nesse tipo de atividade. Qual a idade assim que o senhor acha que tem o maior risco, que a pessoa deve começar a se cuidar? Depois dos 35, 40 anos, o senhor acha que já está na hora de fazer uma programação mais séria? Quanto mais cedo, melhor, né? Agora, evidentemente que o atleta que inicia após os 40 anos, ele corre muito mais risco. Ele não tem uma circulação colateral desenvolvida, ele não tem estrutura óssea muscular, nem articular preparado para aquilo. Então ele está muito mais sujeito a uma lesão esportiva. O ideal seria que ele começasse bem novo, já na infância, com esportes programados de maneira adequada, que esses esportes viessem se intensificando à medida que ele se melhorasse no seu preparo atlético, e sempre acompanhado, né, por um médico, um clínico, e também por um professor de educação física, habilitado para a introdução de esporte. Nós agradecemos a presença dos ortopedistas José Forni e Guaraci Carvalho Filho. No próximo bloco, nós vamos falar de como a educação física pode ajudar a recuperação de pacientes que passaram por cirurgias. Até já! Futebol 92.
Campeonato Brasileiro. Neste sábado, mais um desafio na luta pela classificação. Guarani e Corinthians, ao vivo, direto de Campinas. Neste sábado, 4 da tarde. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. E Itaú, você merece um banco com a sua cara. Felicidade Internacional. Em discos, fitas e compact discs, som livre. Sabe o que a revista do CD tem de melhor? Tudo. Tem o guia do CD, que sempre traz os últimos lançamentos de todos os gêneros musicais. Tem Alceu Valença e seu emocionante CD, Os 7 Desejos. A dramática história dos Mutantes. A vida e os segredos do pianista Cláudio Arral. E o som exótico da cantora irlandesa Enya. A revista do CD tem tudo para quem espera emoção e prazer da música. Revista do CD, a última palavra em CD. Só podia ser da Globo. Olimpíadas 92. A luta pela vitória, a conquista do recorde, o sonho da medalha, o homem superando os seus limites. Olimpíadas 92, ao vivo, direto de Barcelona, com um satélite 24 horas por dia, reservado para uso exclusivo da Globo. Olimpíadas 92. Oferecimento Puma Disc, ele é disc, você fica laser. Cheque Ouro, ao lado dos atletas brasileiros. Coca, o refrigerante oficial das Olimpíadas. Sadia, nós acreditamos de hoje e sempre. E Band-Aid Disney, a proteção descomplicada e divertida. Estamos de volta com o Globo Comunidade. Neste último bloco, nós vamos conversar com o professor de Educação Física, Kazu Nagamine. Ele que é especializado no condicionamento físico, principalmente das pessoas que sofrem cirurgia e vão se recuperar com ele. Hoje está muito difícil recuperar uma pessoa que sofre uma cirurgia no joelho, por exemplo, professor? Bem, não é muito difícil se nós considerarmos a necessidade de se seguir determinados protocolos, né, algumas condutas. A partir do momento em que assim, o paciente sofre passa pela intervenção cirúrgica, eventualmente encaminhado para algum serviço de fisioterapia e depois é encaminhado ao nosso serviço para sofrer ou pelo menos passar por esse protocolo de condicionamento físico. Você acredita que os exemplos tirados da recuperação de atletas, principalmente jogadores de futebol, contribuíram para que hoje fossem aplicados nessas pessoas que sofreram acidentes? Exatamente. Na verdade, o que a gente procura fazer é aplicar nas pessoas, entre aspas, normais, né, conceitos que foram desenvolvidos e que são noções que são descobertas, principalmente no treinamento desportivo com atletas de alto nível. E hoje, qual seria a recuperação dessas pessoas? Elas conseguem atingir um índice considerado bom? Normalmente, né, se atinge um nível bastante bom. Em alguns casos, eles atingem um nível de condicionamento físico melhor do que eles apresentavam antes da lesão propriamente dita. Professor Kazu, qual a cirurgia que exige um período de recuperação mais longo atualmente? Das cirurgias normalmente com as quais a gente se relaciona com relação à recuperação, são algumas cirurgias de joelho, né, em que aí vai existir uma dependência muito grande da técnica cirúrgica empregada, da área lesada. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela sofreu uma cirurgia e com prótese, colocou uma prótese no joelho, quanto tempo ela precisa de se exercitar para conseguir uma recuperação? As pessoas que se dedicam mais a esse processo de recuperação, uma vez iniciado esse trabalho, né, em termos de prótese de joelho, normalmente após um período considerando o período pós-cirúrgico, trabalho fisioterápico, esse trabalho de condicionamento físico, ele deve envolver algo em torno de 4 a 6 meses.
Bom, isso aí quer dizer que o senhor é obrigado a fazer uma reeducação da pessoa. A pessoa tem que começar a conviver com aquele problema e tentar resolvê-lo, e ela se esforçando naturalmente. E é difícil reeducar uma pessoa que sofre um acidente, faz uma cirurgia, vai para o fisioterapeuta e depois cai nas mãos do senhor? Bom, essa dificuldade varia muito de pessoa para pessoa, mas em geral, quer dizer, sempre existe uma certa dificuldade, porque numa fase inicial ou numa fase imediatamente após a intervenção cirúrgica, existe um fator de limitação, né, que essa pessoa sente. Esse mesmo indivíduo ele vai, em graus diferenciados, ele vai apresentar alguns problemas de depressão ou de um pouco mais de depressão a nível emocional, que isso deverá ser superado exatamente pela proposta de um trabalho mais global da atividade física. Agora, professor, e as pessoas idosas? Como é que é o relacionamento hoje das academias com as pessoas idosas que vão fazer a recuperação? Bom, em princípio, uma pessoa idosa, ela deve constantemente ser monitorada com relação aos cuidados básicos, né, de atividade física. A gente deve considerar que uma pessoa idosa, ela apresenta uma estrutura óssea com uma dificuldade maior de irrigação também. Portanto, a gente, além dos problemas eventuais de articulação que ela apresenta. Então, todo cuidado é necessário para a prescrição de exercício físico para essas pessoas. Bom, finalizando, a gente sabe que hoje o esporte é uma moda, muita gente está praticando esporte, muita gente praticando de maneira desordenada e até perigosa, como já destacaram aqui os dois médicos que estiveram no primeiro bloco. Quais os conselhos você daria hoje para as pessoas que estão pensando em praticar esporte ou que já estão praticando algum tipo de esporte? Existem alguns conselhos básicos que a gente procura administrar para as pessoas. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que vá praticar qualquer esporte deve sempre seguir uma orientação técnica segura. Em segundo lugar, ela deve buscar o vestimento, o calçado e a orientação eventualmente médica também adequada. E o Globo Comunidade termina por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Kazuo Nagamine e voltaremos no próximo sábado às 7h30 da manhã, sempre com assunto de interesse da região noroeste. Até lá e um bom dia a todos. Rede Globo Noroeste Paulista. Assista agora National Geographic, As Forças da Terra. Semana do primeiro encontro aéreo de Jales. E o acidente aconteceu perto da rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi, quando retornava para a sede da empresa na região de Rio Claro. Segundo testemunhas, o helicóptero começou a perder altura logo que passou por Tanabi, até cair nessa antiga plantação de milho. Pedaços do helicóptero se espalharam por toda parte e, por muita sorte, o aparelho não explodiu, porque dentro dele estavam vários galões de combustível. Os dois ocupantes do helicóptero foram hospitalizados aqui em Rio Preto. São eles, Carlos Alberto Zorzílio, de 31 anos, que sofreu fratura exposta em uma das pernas e teve o baço perfurado. Ele foi operado na tarde de hoje no hospital de base. Aqui na Santa Casa de Rio Preto está na unidade de terapia intensiva William José Brabo, também de 31 anos. Segundo os médicos, o estado dele é regular. Rebelião em São Vicente, quase 300 presos. Tatuba e 60 no Rio de Janeiro, na Delegacia de Defraudações. Hoje o interventor nomeado pelo Banco Central, Amadeu Caparrós, recebeu novas queixas de consorciados que foram contemplados e ainda não receberam os bens. O liquidante diz que só no começo da semana vai ser possível saber quantos consorciados o Universal tem em todo o Brasil. E hoje em Ilha Solteira também foi dia de cuidar da saúde da boca. 70 pessoas, entre dentistas, voluntários e professores, fizeram um mutirão nas escolas da cidade. Em 4 escolas foram montados os postos de atendimento. As crianças, divididas em grupos, passaram por um exame bucal completo, começando pelo levantamento do número de cáries, aprendendo noções de higiene usando corantes detectores da placa bacteriana e o principal, as noções de como escovar os dentes corretamente.
Alguns alunos também receberam kits com escova e pasta. O programa de hoje vai atingir 2.200 crianças. Desse grupo, sai uma amostragem de como está a saúde bucal em Ilha Solteira. Depois disso, as crianças com cáries vão ser cadastradas, tratadas e ter noções de prevenção no centro odontológico da prefeitura. E com um detalhe importante, todo esse serviço é de graça. Nas próximas semanas, o programa de saúde da boca vai atender a mais 5.000 crianças em Ilha Solteira. Daqui a pouco você vai conhecer a história do traficante que fugiu da cadeia e deixou um irmão preso em seu lugar. Voltamos já. Esse biscoito é mais gostoso. Por quê? Porque tem mais recheio. Adivinha, o nome dele? Mais gostoso. Enganada por um homem a quem entregou sua própria razão de viver, ela o perseguiria até o encontrar. Conflito de emoções, amor e ódio, paixão e morte. Conflito de emoções. Globo Vídeo já nas melhores locadoras. Está sendo operado neste momento na Santa Casa de Rio Preto o catador do lixão Jair Marcelino da Silva, de 27 anos. Jair ficou com o braço preso na prensa do caminhão que despejava lixo. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu porque ele ficou na frente dos outros na tentativa de pegar um bom lugar para catar lixo. Os médicos informaram que Jair teve o braço bastante machucado e não se sabe a hora que vai terminar a cirurgia. 400 policiais civis da região noroeste se reuniram hoje à tarde na Câmara de Vereadores de Rio Preto com o delegado-chefe do DERIM, Luiz Paulo Braga Brown. Eles discutiram a questão salarial da categoria. Além dos 18% que toda a Polícia Civil está recebendo na folha de pagamento de junho, o delegado Braga Brown anunciou um reajuste de 45% para os policiais de nível 1 e 4ª classe. Eles representam 80% dos 30.000 policiais civis do estado. O reajuste vai ser pago numa folha suplementar no dia 13 de julho. O traficante Noracir Lousada, pego ontem pela polícia de Santa Rita do Oeste, está preso na cadeia de Santa Fé do Sul. Ele ficou conhecido em todo o país depois que conseguiu escapar da cadeia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em maio deste ano. Usando a identidade do irmão, ele saiu da cela e do presídio, passando com tranquilidade por policiais e carcereiros. O irmão ficou no lugar dele dentro da cela. Como é que você teve a coragem de deixar teu irmão preso lá no teu lugar? Eu sabia que ele ia sair, eu tinha certeza que ele não ficaria. Depois você veio para morar em Santa Rita por quê? Sei lá, eu achei que era mais seguro para mim. Ele estava morando nesta casa com o pai, um trabalhador rural, e a namorada Natalícia Magri. O curioso é que a casa fica a menos de 100 metros da delegacia. Noracir foi preso junto com a namorada, foi surpreendido por policiais e não reagiu. Na casa de Noracir, a polícia de Santa Rita do Oeste encontrou 800 gramas de cocaína. Uma parte em pasta, pura, e a outra já batizada em pó, pronta para o comércio. Ao delegado de Santa Rita, Noracir afirmou que comprou esta droga na Bolívia por 6 milhões de cruzeiros e poderia faturar no comércio até 40 milhões de cruzeiros. A ficha levantada pela polícia de Santa Fé indica que Noracir, além de ser fugitivo da cadeia de Campo Grande, é acusado de uma tentativa de homicídio, de um homicídio, ambos em Americana, de lesões corporais e de receptação na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Enquanto estiver nessa fase de processamento, ele vai ficar por aqui, depois será enviado para a cadeia de Americana, onde ele deve terminar também o processo de homicídio, e, por fim, deverá ser encaminhado para Campo Grande, no presídio de onde é foragido. Noracir Lousada pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado por todos os crimes de que é acusado. Boa noite. Rede Globo Noroeste Paulista. Assista agora Jornal Nacional. São Paulo já. Oferecimento Banispa, a força da nossa gente. Na fazenda Capivara, o cuidado com a preservação do meio ambiente é uma preocupação que passa de pai para filho. O agrônomo Thomas Baumgarten, de 34 anos, é formado pela Universidade de Berlim. Quando voltou ao Brasil, Thomas quis colocar em prática em uma fazenda da família de origem suíça, em Piacatu, a mentalidade europeia de administração. O objetivo era fazer a área de 1.900 hectares
produzir o máximo possível, mas sem prejudicar os recursos naturais. Na fazenda estão 2.000 cabeças de gado das raças Nelore e Caracu, que pastam em áreas cercadas de no máximo 15 hectares. Há o revezamento no pasto e, com isto, a preservação do solo e aumento da produtividade. Cercando a fazenda, o verde de uma mata de 336 hectares contrasta com a pastagem. Há várias gerações que os Baumgarten preservam esta mata, onde são encontradas diferentes espécies da fauna e da flora. Toda esta riqueza natural é protegida graças aos recursos gerados pela própria fazenda e à fiscalização da Polícia Florestal. Nos últimos 20 anos, esta fazenda iniciou um programa de reflorestamento com plantas nativas e exóticas. Hoje, os resultados são percebidos por toda parte. Onde não é mais possível plantar ou em velhas pastagens, foram reflorestados 70 hectares. Em toda a fazenda, surgiram bosques de pinos que protegem a terra da erosão. Matas com espécies naturais como aroeira, ipê e angico formam um jovem cinturão verde, que no futuro vai se encontrar com a mata nativa. Depois de 12, 13 anos essa mata formada, como é que você se sente aqui no meio? Nós nos sentimos bem orgulhosos, né, de ser também os pioneiros aí da região e tá erguendo um programa aí muito conservador dentro da fazenda. Com autorização do Departamento Nacional de Recursos Naturais, são retiradas da mata as árvores mortas. A madeira é utilizada na própria fazenda, na construção de casas de colonos, barracões e cercas. A exploração é feita com o máximo cuidado e até uma boiada entra na mata para retirar somente o necessário, sem danificar as outras espécies. Meu avô, Max Firt, manteve essas boiadas trabalhando, passou para meu pai as boiadas trabalhando na mata e principalmente nós conservamos a mata. Em função da mata nós podemos ainda conservar essas boiadas trabalhando com madeira, né? Depender da sua família, isso aqui vai durar ainda muitos anos. Isso mesmo. Boa noite. Rede Globo Noroeste Paulista. Assista agora Jornal Nacional. São Paulo já. Veja de novo o gol de Gil Baiano, que levou o Bragantino para a liderança do Grupo B, ao lado do Botafogo. No outro jogo de hoje, o São Paulo estava em vantagem até... São considerada recorde para a região. A partir da década de 70, na região de Jales, culturas tradicionais cederam espaço para o plantio da uva. Antes dos anos 70, era difícil encontrar alguma parreira plantada. Agora, impossível é achar uma propriedade que não produza uvas Rubi Itália. A safra deste ano, que vai até dezembro, deve render aos 500 produtores da região de Jales cerca de 45 bilhões de cruzeiros. Serão vendidos pelo Brasil afora 5 milhões e 600 mil quilos de uvas. Graças a Deus, a uva deu muito boa qualidade, né? Então nós estamos acreditando que vamos ter um mercado muito bom. Nós estamos reivindicando a pesquisa para que não haja um aumento muito grande de produção e o preço caia. Toda vez que um produtor planta uma parreira, há uma nova safra e o aumento da produção. Jales se firma na posição de uma das mais importantes produtoras de uvas do estado de São Paulo. Para os agricultores, isso é motivo de muita festa. E por isso que está acontecendo aqui em Jales a segunda festa da uva. Neste pavilhão estão expostos o resultado de 14 anos de trabalho dos produtores e o futuro da viticultura da região, com as novas espécies que são plantadas. A Embrapa de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, também está presente e vai prestar assistência técnica aos produtores na Estação Experimental de Fruticultura, que o ministro Antônio Cabreira inaugura neste sábado em Jales. Estes frutos que estão sendo colhidos agora representam o esforço e o pioneirismo dos imigrantes japoneses que em 1978 plantaram na região as primeiras mudas de uva. Uma boa noite. São Paulo já.
Oferecimento Banespa, a força da nossa gente. Amanhã no Globo Ciência, você vai conhecer as novas técnicas. Muitos gols. Campo pesado, bola molhada e a pressão do Novo Horizontino no início, obrigando o goleiro Vlamir a fazer boas defesas. Mas a melhor chance foi do Catanduvense ainda na primeira fase. Marquinhos cruzou e Carlos Roberto mandou na trave. Agora acompanhem o lançamento e Paulinho marcando o gol do Novo Horizontino, que foi anulado. Últimos 45 minutos, o Catanduvense partiu para cima do Tigre. E neste cruzamento, primeiro Rogério furou e depois Niltinho perdeu na cara do gol. Aos 24 minutos, Nelsinho foi expulso do campo, complicando a vida do time de Novo Horizonte. Olha a equipe da casa querendo o primeiro gol, mas o ataque consegue desperdiçar mais uma vez, debaixo da meta. O Catanduvense completou 1.008 minutos sem marcar gol no campeonato, deixando o torcedor enlouquecido. E se essa bola de Tiãozinho entra, aí que a crise do Catanduvense realmente ia ser mais profunda. Final de jogo, Catanduvense 0, Novo Horizontino 0. E o América deu um verdadeiro vexame ontem. Perdeu em Rio Preto para a União São João e ainda de goleada. A torcida saiu revoltada do estádio Mário Alves Mendonça. O técnico Brida assistiu o jogo de ontem antes de assumir o comando do América. Ele viu que o torcedor está cansado de ver uma defesa falha que não usa a cabeça na área e coloca o goleiro Nasser na fogueira, como nesta falta logo no começo do jogo. O ataque não mostrou entrosamento. As chances foram todas desperdiçadas. Aos 32 minutos de jogo, o lateral Edinho fez um cruzamento perfeito. Osias desvia a bola de cabeça e faz o primeiro gol do União São João. No começo do segundo tempo, logo aos 4 minutos, Israel aproveita a falha do zagueiro Renato, escolhe o lado e bate de cabeça, 2-0 para o União. O torcedor americano esquece do campo para discutir a má atuação do time, que só diminuiu a diferença depois desta cobrança de escanteio. Foi Mauricinho quem fez. O União quis mais, Osias aproveita o cochilo da zaga e de cabeça novamente faz o terceiro gol. 2 minutos depois, Nasser evita um gol, mas entrega a bola de bandeja para Glauco. Foi o 4º gol do União. Final América 1, União São João 4. Como se não bastasse o resultado negativo para o América, a torcida e a polícia militar entram em desentendimento aqui fora do estádio. A polícia pegou em 6, 7 guardas, pegaram um senhor aí, começaram a bater com o cacetete. Aí o pessoal revoltou e pediram para parar, mais de meia dúzia de guardas, arrancaram o revólver e ameaçaram o povo aqui. Eu não vi isso, certo? Eu sou comandante. É o seguinte, a população veio para cima. Ninguém puxou arma com intenção de atirar. Dois soldados segurou. Tudo bem? A polícia não deixou o torcedor dar entrevista e o levou algemado para o plantão policial. Pois é, o torcedor José Roberto Romero foi levado ao plantão policial e ele registrou queixa contra os policiais por lesões corporais. E depois dos comerciais, você vê a derrota do Araçatuba. Filhote, fedendo a coelhos, fez isso sim. E por conta própria. Dessa vez eu acho que Murilo Pontes não tem nada a ver com a história. Porque se o rapaz tivesse algum recurso, entrões do jeito como eles são, teriam invadido as terras de Cândido da Alegria com trator, com escavadeira. Oh, meu Deus, mas... 5-86. Os jogadores do América estão com a cabeça pesada até agora na goleada de domingo no jogo com a União São João. Levar 4 gols diante da própria torcida não é brincadeira da seleção brasileira quando Carlos Alberto Silva era o técnico. O América pega a Ferroviária hoje em Rio Preto de olho em mais uma vitória. O time está embalado. Se o campeonato terminasse hoje, o América estaria classificado para o grupo de elite em 93. A equipe está em 5º lugar no grupo B e vem se recuperando no campeonato depois de ter conseguido 2 vitórias consecutivas nas últimas rodadas. E o segredo do bom trabalho está no técnico Brida, ex-jogador do futebol paulista
e treinador de equipes de São Paulo e do Nordeste. 2 vitórias consecutivas, parece que esse jogo da Ferroviária virou um jogo de responsabilidade incrível, né? Que a torcida vai exigir um bom desempenho. Eu acho que a torcida tem que exigir sempre, principalmente quando joga em casa, a torcida tem que procurar no aplauso, procurar no incentivo que dá aos seus jogadores uma força maior para que eles possam conseguir o resultado. Se a equipe continuar com a determinação que teve no jogo contra o Catanduvense, principalmente aqui, nós deveremos ter uma boa atuação novamente e, lógico, a vitória é consequência daquilo que eles possam apresentar durante o transcorrer do jogo. Contra a Ferroviária, a Brida promove a volta de André Barbosa na lateral esquerda e de Robinho no comando do ataque. O zagueiro Roberto, o lateral Ednan e o ponta Gil continuam no departamento médico. A Ferroviária é treinada pelo técnico Vail Mota, que por sinal já foi treinador do time do América e conhece muito bem a equipe da Vila Santa Cruz. A expectativa aqui no estádio Mário Alves Mendonça é que Vail arme uma verdadeira retranca no jogo desta quarta-feira, o que deverá dificultar bastante a ação dos atacantes do América. Você vê que o seu Vail conhece bastante o nosso time, né? Já que ele trabalhou aqui, conhece nosso ataque também, né? O ataque rápido que está fazendo bastante gols, né? Então eu acho que ele vai vir sim segurando o jogo atrás e saindo nos contra-ataques, né? Mas os homens que jogam na frente tem que tentar se mexer para conseguir os gols. E o Globo Esporte volta daqui a pouco. A Polícia Florestal aumenta a fiscalização. Os barcos da Polícia Florestal trabalham sem parar. É como se esses policiais estivessem escoltando os cardumes que sobem o Rio Grande em busca de águas tranquilas para a desova. Pintados, pacus, dourados e outras espécies nadam quilômetros contra a correnteza até encontrar um ponto ideal. No meio da viagem, os cardumes são surpreendidos por pescadores. Nos rios da região, o maior desafio para os cardumes são as barragens das hidrelétricas. A todo momento, os peixes travam uma luta desigual contra milhares de metros cúbicos de água. E o resultado é desastroso. Vários exemplares são estraçalhados pelas turbinas ou morrem na boca das comportas. No Rio Grande, os peixes nadam até perto da barragem, onde encontram águas tranquilas para realizar a desova. É neste ponto que a Polícia Florestal precisa trabalhar dia e noite para evitar a ação dos pescadores, que aproveitam um local como este, com uma grande concentração de peixes, para realizar a pesca predatória. Os pescadores nessa época, eles buscam um lucro fácil, certo? Os peixes são facilmente capturados aí na boca das comportas. Agora, como é que o pescador deve fazer se ele quiser pescar nesse período? Hoje o pescador amador, pagando a licença no banco, ele pode pescar tanto de barranco como embarcado, certo? O pescador profissional, a pesca de vara, embarcado, o espinhel e rede nos lagos, lagoas e represas. Rede aqui nem pensar. Nos rios, para ajudar a florestal, era bom nem pensar. Nos rios onde o homem ainda não pôs as mãos, a natureza cumpre seu papel nesta época do ano. A força das águas do Rio Turvo é incapaz de impedir que um verdadeiro espetáculo aconteça neste local. Por enquanto, são poucos os peixes e espécies que tentam passar pelas corredeiras. Os que sobem o talhadão vão desovar junto à barranca do rio. Até o final da Piracema, este local será vigiado o tempo inteiro pela Polícia Florestal. Boa noite. São Paulo já. Até o cofre forte. Aqui, tá vendo? Mas e como é que a gente entra nessa sala, Ivan? Bom,